E aí galerinha, vocês gostam de cidades fantasmas? Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre as cidades fantasmas. As cidades fantasmas são centros urbanos que deixam de ser habitados por algum motivo especial, mas continuam lá, com suas casas, construções, deixando aquelas belas paisagens intrigantes. Palco da principal curiosidade humana, cidades fantasmas mexem com nossa imaginação constantemente. Presentes em filmes, jogos e livros, essas cidades é até mesmo o único local que nos fascina. Mas por quê? Acredito que seja para atiçar nossa imaginação, tentar entender como um lugar que outra hora fora tão bonito ter se tornado literalmente uma selva de pedra e ter árvores crescendo no meio da rua ou estar habitada apenas por animais. O assustador realmente chama nossa atenção, querendo ou não. Olharmos para uma escola abandonada e pensamos: onde estarão as crianças que estudavam aqui? Uma prisão, um hospital, onde estarão todos? É algo que realmente chama nossa atenção, pois é assustador. Para que o chamamos de mundo moderno chegar a ser filmes pós-apocalipse, imagina uma cidade agitada, cheia de vida, alegre, de repente sendo abandonada aos poucos, até não sobrar mais ninguém ou apenas um grupo de pessoas que insistem em ficar. Em resumo, dá medo. Vou mostrar algumas cidades abandonadas no mínimo interessantes por causa de suas histórias ou aspecto. Algumas podem parecer até familiares, pois muitos desses locais foram usados como inspiração para autores e criadores. Ao mesmo tempo, vamos relembrar o que se passou por esses locais. Muitos podem abrir nossos olhos para que diversas pessoas querem esquecer. Começamos então. Centralia, Estados Unidos, a verdadeira Silent Hills. A quentíssima cidade de Centralia, localizada na Pensilvânia, um dia ela foi uma cidade mineradora, como a maioria das cidades fantasmas, que chegou a ter seus 2.000 moradores. Hoje ela possui 11 fiéis habitantes. Deixados da vila, estende-se ao longo de túneis das minas de carvão, que após um grave incidente o carvão pegou fogo como no inferno. Com a temperatura que já bateram míseros 77 graus, o governo dos Estados Unidos já gastou mais de 40 milhões de dólares em recursos para combater o incêndio e restauração da cidade. Como nada disto deu certo, restou a evacuação da cidade. O fogo continua queimando o subsolo da cidade e até os dias de hoje, mais de 40 anos após o início, e de acordo com especialistas, o fogo poderá continuar ativo por pelo menos mais 500 anos. Em 1981, um garoto de 12 anos caiu em um buraco que surgiu repentinamente sob seus pés. Um amigo que estava próximo conseguiu segurar o garoto antes que ele afundasse totalmente no buraco de 45 metros de profundidade, onde ainda era possível ver as chamas no fundo. O garoto relatou que sentiu-se como se estivesse caindo no inferno. Colanscope, Namíbia. Tudo começou por volta de 1900. Mais precisamente em 1908, quando alemães fundaram a cidade. Está na região de Namíbia. Atraídos pela exploração do diamante que existia no local, o negócio deu certo de uma forma tão inesperada que a cidade cresceu ao ponto de seus moradores construírem lá suntuosas, chiques mansões, uma bela casa para festas e um hospital. Tudo corria bem, até que um certo conflito em 1914 abalou as estruturas, obrigou o povo alemão daquela região a fazer as malas devido à escassez dos diamantes. Hoje é uma ex-cidade. Será que existe isso? Aos poucos, o deserto que existia nos arredores da cidade foi invadindo as casas pelas suas frestas, transformando as belíssimas mansões e salões em grandes dunas como paredes e janelas. O último felizardo morador saiu da cidade em 1956. Ilha Hashima, Japão. O nome da criança abandonada da vez, a cidade de Nagasaki, que é a atual proprietária de Gunkajima, pretende transformar os 6,3 hectares da cidade em um popular centro turístico. Já gastou cerca de 100 milhões de ienes construindo piers e passarelas para os visitantes. Enquanto a ilha não retorna à vida, o acesso a Gunkajima é proibido. Gunkajima, que significa Ilha do Navio de Guerra, devido ao seu formato. Ela está localizada no sul do Japão, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Nagasaki. A origem do seu nome, como resumi anteriormente, deve ser inúmeras barreiras de concreto e de altos prédios que faziam ilhotas parecer um navio de guerra.
No ano de 1974, todos os habitantes foram obrigados a deixar o local por onde o governo, devido à escassez de recursos naturais e, consequentemente, fechamento da mina de carvão, local fazendo uma cambada de 5.200 trabalhadores e suas respectivas famílias fazerem as malas e partirem em busca de uma nova. O terceiro poste vem estampado com a cidade de Bird, lá na Califórnia. Como as outras cidades fantasmas que postei, Bird também foi erguida devido à atividade mineradora. No ano de 1859, William Bird descobriu uma mina de ouro na região e a fofoca se espalhou. Em busca da fortuna e de uma vida melhor, a cidade começou a receber muitas famílias, bandidos e prostitutas de todos os cantos do planeta. Os primeiros 20 mineradores tinham agora cerca de 10.000 vizinhos. Pena que a alegria teve um fim. Após diversos incêndios na cidade, somado com o fim do ouro, fez toda a galera recolher seus pertences e colocar o pé na estrada. Oradour, França. Oradour, localizado na região de Limousin. Infelizmente, sua história é muito mais triste que a maioria das outras cidades fantasmas que eu já citei. Esta cidade não possui mais nada devido a um massacre. Exato em 10 de junho de 1994, um ataque da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Regimento invadiu a cidade e atacou cruelmente a população indefesa. Ao todo, foram 642 assassinatos cometidos naquele dia, 190 homens, 245 mulheres e 207 crianças. Os homens da cidade foram torturados em um celeiro, para mesmo sofrerem o bastante antes de morrerem, enquanto mulheres e crianças foram queimadas dentro de uma igreja da cidade. Mesmo após ter sido saqueada e destruída, as ruínas das cidades continuam erguidas como um memorial do acontecimento. Os sobreviventes fundaram uma nova cidade próxima à antiga, Pripyat, Ucrânia. No dia 26 de abril de 1986, numa explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, se transformou num dos piores acidentes nucleares da história, a causa da morte de milhares de pessoas. O governo ordenou a total evacuação da área de exclusão. Teve seus 44.000 habitantes removidos no prazo de 60 horas após o acidente. Parece estar congelado no tempo e deverá permanecer assim por muito tempo devido à radiação que pode durar centenas de anos. Essa pequena cidade na Ucrânia era nada mais nada menos que o local onde ficava o 4º reator da usina nuclear. O mesmo reator que deu início ao pior acidente nuclear da história em 1986. Desde aquele dia a cidade foi abandonada e hoje objetos se encontram do mesmo modo como foram largados pelos seus donos. Assim como casas, prédios e escolas, algumas pessoas se negaram a fugir, colocando em risco sua saúde sobre uma radiação que demorará mais ou menos 900 anos para se dissipar completamente dali. Se você gostou, clique em gostei, compartilhem o vídeo e se inscreva no canal.